Olá, bem-vindos a mais um programa Esporte, Vida e Fé, o seu programa esportivo da IPP-TV. Mas, se caso você perdeu algum programa, agora a gente tem um novo canal que é a IPP Play, que é o nosso streaming, que você pode assistir esse programa, não só esse, mas todos os programas da primeira e segunda temporada do Esporte, Vida e Fé. Né, Bruno? E agora a gente vai para um quadro muito legal, com o quadro Saúde, com a nossa personal Wilnara, e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre abdominal. Oi, gente! No ponto de vista de hoje, eu vou demonstrar para você 5 exercícios de abdominais que você pode fazer hoje mesmo. Mas lembre, fala com o personal, fala com o professor da educação física para prescrever exercício para você, colocar numa sequência de exercícios de treinamento em casa que vai te ajudar bastante, tá? Então, vamos lá comigo. O que você vai precisar? Colchonete, ou você pode usar até mesmo um tapete de pilates, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício é o abdômen reto. Você vai colocar ou a mão na cabeça ou a mão cruzada aqui no ombro. Eu vou colocar na cabeça, ok? E lembra, toda vez que você subir, você vai ativar o abdômen. Como é que ativa o abdômen? Você suga o umbigo, deixa o abdômen bem durinho, contrai e volta. Respira e solta o ar. Respira e solta o ar. Primeiro exercício. O segundo exercício, a gente vai fazer a elevação de perna. O elevação de perna, você pode colocar a mão aqui embaixo do bumbum, estende os 2 joelhos, olhou para cima e solta o ar, respira, solta o ar, respira, ok? E lembra, você não pode levantar as costas do colchonete, você tem que deixar ela aqui bem fixa. O terceiro exercício é o abdômen remador. Braço estendido, é como se você fosse sentar. Então, sentou, abraça, volta. Abraçou, voltou, abraçou, voltou, ok? Quarto exercício, você vai fazer o abdômen cruzado. O abdômen cruzado, você cruza aqui na perna, braço contrário da perna na cabeça, o outro braço aqui na frente para te dar apoio. Você vai subir e volta. Subiu, voltou, certo? E o último exercício é o abdômen bicicleta. O abdômen bicicleta, você vai colocar os 2 braços aqui na cabeça e vai cruzar. Tá vendo? Cruzou, volta. Desce, cruza, volta. E volta, e volta. Nessa sequência de exercícios, você vai fazer 15 repetições de cada um deles e vai fazer 3 séries, um seguido do outro, ok? Espero que você tenha gostado da dica de hoje e vai ficar com o abdômen forte, um core muito forte para poder sustentar o teu corpo. Espero que você tenha gostado. Tchau! Muito legal, gente, o nosso quadro Vida Saudável com a Wilnara. Espero que esteja ajudando vocês e que esteja contribuindo com a saúde de vocês, né? Então, Dri, vamos para a nossa entrevista. Conta pra gente aí o que nos espera hoje. Nós estamos aqui com um convidado muito especial. Vou falar aqui sobre esse convidado. Ele é professor de Educação Física, mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador do curso de Educação Física e coordenador de esportes. Estamos falando do Carlos Treff, e que também é um amigo. E muito obrigada por ter aceito esse convite. É um prazer tê-lo conosco e seja bem-vindo. Legal, obrigado, Dri. Obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, de verdade. Que legal para nós, porque hoje o nosso papo é um pouco diferente, né? Porque a gente vai falar sobre esporte e também falar um pouco dessa área, um pouco fora do esporte, essa área acadêmica, que é muito importante e que pela primeira vez a gente está trazendo aqui no programa, né? É verdade. Exclusivo. E assim, para a gente começar, como surgiu a sua paixão pelo esporte, né? E se de repente você já jogou em algum clube, já atuou como profissional, sem ser na área acadêmica ou na área técnica, né? Se você já foi um atleta. Eu, como bom brasileiro, o sonho era ser jogador de futebol. Então, Sim. Desde criança, sempre joguei, sempre tive esse interesse. E aí, falei,
poxa, eu preciso fazer isso alguma coisa. Cheguei aos 18 anos, falei, preciso fazer uma faculdade, não consegui ser jogador, o que eu preciso fazer? Vou fazer educação física. Então, eu tentei manter no futebol, ou tentar de alguma forma o futebol fazendo educação física. E aí eu fiz o curso de educação física com a ideia exclusiva de trabalhar com futebol. Falei, vou trabalhar com futebol, só que não foi muito bem isso que aconteceu. Acaba surgindo uma série de outras coisas, você começa a conhecer uma série de outros conceitos, outros esportes, outras vertentes da educação física, e você segue por vários caminhos. E sua paixão foi expandindo. E acabei deixando um pouquinho de lado o futebol e acabei seguindo mais para outros caminhos. Tanto é que logo que eu saio da faculdade, a primeira coisa que eu vou trabalhar em empresa com ginástica laboral. Então, algo que não tem nada a ver com esporte, eu vou para uma área corporativa, vou trabalhar com prevenção de doença, né? Então, vou fazer uma série de outras coisas. E o futebol vem surgindo depois de quase 6 anos de formado, quando surge uma oportunidade, depois que eu já estava trabalhando na área da saúde, trabalhava com reabilitação, eu trabalhava no Hospital das Clínicas, então, onde a gente tinha a parte do departamento de esportes, então, atividade física adaptada, eu cuidava de várias pessoas, de vários tipos de doença, então você podia ter desde uma pessoa hipertensa até crianças com paralisia cerebral, então, mais ou menos, e aí em 2006 surgiu a proposta para trabalhar numa escola de futebol que representava o Corinthians. E aí eu falei, vou. Não pensei muito, falei, vou e segui. E aí foi onde eu acabei entrando especificamente para trabalhar com futebol. Sim. Depois de 6 anos de formado, né? Então, legal. e aí acabei colocando tudo que eu tinha antes da vontade, que era de garoto, de ser jogador, de participar, viver aquela experiência de clube, eu acabei vivendo depois de formado, né? Quase 6 anos depois eu fui trabalhar. Adrenalina de jogos, né? Legal. Legal. E todo esse tempo, né, Treff, até chegar lá nessa concretização aí desse sonho, que era viver no futebol. Conta pra gente, então, como foi a sua experiência como preparador físico? Como foi quando você conseguiu, de fato, entrar aí? Não? Quando eu entro em 2006 para trabalhar com categoria de base no Futebol Society, futebol de 7, que o pessoal conhece, eu entrei para ser o auxiliar do auxiliar do auxiliar do professor. Então eu pegava a bola, então eu montava toda a estação de treino. Eu não era o cara pensante naquela situação. Óbvio, eu tô chegando, nem tinha essa pretensão. Mas, passando o tempo, eu acabo me tornando coordenador da preparação física, porque eles tinham equipes de treinamento e rendimento, que é o que disputavam os torneios da Federação Paulista, e depois, logo em seguida, eles começaram a disputar o Campeonato Brasileiro. E aí eu acabo assumindo a coordenação da preparação física. E nesse meio tempo eu acabo fazendo uma especialização em treinamento esportivo e acabo colocando tudo em prática, né? Então eu acabo sendo preparador físico, então eu acabo cuidando de toda a preparação física dos atletas. Nesse mesmo ano, em 2007 para 2008, a gente monta um super elenco. A gente tinha em torno de 7 unidades. A gente faz uma seleção de todos os garotos e eles vão disputar o campeonato com a gente. E aí, em 2008, 2009, a gente é campeão paulista, sub-15, foi o único título. E esse mesmo time, em 2015, eles eram o último ano do sub-15, então, pra gente... O garoto, era o último ano da categoria, eles estavam entrando para a categoria sub-17. Eles eram o primeiro ano, então tinham garotos mais velhos que ele, e nós somos campeões, com quase 80% da categoria com o primeiro ano. O que é muito difícil, É né? muito difícil, porque se a gente for levar em conta, são garotos mais velhos, né? Sim. Então, com maturação maior, com desenvolvimento maior. Mas como a gente já vinha em acompanhamento com eles desde o sub-15 e fazendo um trabalho e preparando eles... Que legal. Então a gente foi campeão em... Acho que a gente tem até uma foto aí. Tem uma... Se puder colocar, aí, os garotos. Daí, legal. Eu provo ali que eu era magro, diga-se de passagem, pra todo mundo, né? Eu sou ali o da direita. Aqui, Sim. O da direita é... E essa era a equipe com... Que a gente tinha 80%, 82% dos garotos ali eram primeiro ano da categoria sub-17.
muitos desses garotos, eles não se tornaram profissionais. Porque a ideia deles não era... Eles todos tinham um sonho, óbvio, de ser jogador profissional. Tanto é que todos fizeram peneira, foram tentar. Mas eles levaram o esporte para a vida deles. Que Né? demais. Não é única e exclusivamente só jogar por jogar. Né? Ali a gente tem... Inclusive, quando eu estava no mestrado, eu encontrei um dos alunos, porque estava na faculdade de medicina. Olha. Porque eu, trabalhando no hospital universitário da USP, os alunos da medicina, eles têm que fazer 2 anos de internato. Então, um dia eu estava pelos corredores, ele me encontra e fala, Treff, aí começa a conversar. Então, acho que quando a gente pensa no esporte, a gente está pensando nisso, né? Nessa questão, não exclusivamente do garoto ser jogador de futebol ou não, mas... Você se sente meio pai até, né? Tipo, que orgulho que um atleta meu tá aqui estudando. E isso é muito gratificante, né? Sim. Ao mesmo tempo que tem garotos que se perderam, que a gente Sim. sabe, garotos que não fizeram faculdade, que acabam seguindo outros caminhos, mas você tem garotos que acabam pensando no algo, como que eu posso dizer? Pensando em algo específico, que deu certo ou que não deu certo, mas que seguiu uma outra trajetória, fazendo faculdade, conseguindo uma profissão, você vê que garotos aconteceram isso, né? Outros garotos também passaram em Federal de Minas Gerais, passaram em Federal do Rio de Janeiro. Então, todos eles seguiram um outro caminho e usando o esporte, porque do mesmo jeito que não tem só o esporte, competição de clube, existem os esportes universitários, né? Que você conhece muito bem. Sim, com certeza. E muitos deles usaram isso como forma de ingresso e participar, continuar levando o esporte, né? Sim. Legal. Então, quando eu trabalhei como preparador físico, esse foi mais ou menos o que aconteceu nessa época, né? E aí, até pegando o gancho, porque a ideia de fazer o mestrado surge nessa época. Porque eu não tinha o apoio para treinar os professores. Então, como eu era coordenador de preparação física, eu queria fazer com que eles melhorassem, fazer com que eles se desenvolvessem. E eu não tinha o apoio da direção para acontecer isso. Então, eu falei, gente, eu preciso mudar de algum jeito. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá na faculdade. Mas para dar aula em faculdade, eu preciso fazer um mestrado. Então, aí surge a oportunidade e o interesse em fazer o mestrado para poder ir para o banco da faculdade e tentar mudar um pouco a educação física lá no banco. Porque se no mercado não estava acontecendo, a ideia era fazer isso lá no banco da universidade, né? Tentar fazer essa mudança lá. Nossa, que legal. Eu nunca tinha ouvido por esse âmbito, assim. Você quer mudar algo que está acontecendo, não é aqui que você vai conseguir. Então, Desde pelo meio do início, estudo, né? Que demais. Muito legal. E essa foi uma das minhas ideias em tentar mudar, né? Tentar melhorar a educação física, não só no mercado, mas indo lá no banco da faculdade e tentar mexer lá, né? Que demais. Nosso programa ele é Esporte, Vida e Fé. E agora a gente está caminhando um pouquinho para essa parte de fé. Da sua vida e de fé, né? Então, na sua vida, como você conheceu Jesus? Como Jesus entrou na sua vida? Foi através do esporte? Como que aconteceu? Jesus me chama para Ele desde sempre. É que eu nunca estava muito aí para Ele mesmo. Eu venho de uma família extremamente católica, extremamente espiritualista. Meus pais sempre buscaram refúgio em tudo quanto era lugar. Então, desde o candomblé, desde a Umbanda, desde o espiritismo, desde o catolicismo, todos que você pudesse imaginar. Até que eu lembro muito claramente com relação a isso, eu jogando futebol, tinha uma igreja na rua de casa e eles tinham uma quadra. E eles abriam. Falavam, você pode jogar, mas você tem que vir no culto de domingo de manhã. Só que eu não ia no culto de domingo de manhã. Eu não ia no culto. Aí chegava para jogar à tarde e ele falava, você veio? Eu falei, vim. Só que eu não vinha. Então, há muito tempo isso acontece. Até que um dia, a minha esposa, hoje, ela é cristã, desde sempre, então, eu sou cristã. Eu falei, tá bom. Ela, então você vai se converter. Eu falei, tá bom. E, nessa época, eu já estava no mestrado. Eu estava muito mais perto de ser um ateu
do que ser um cristão. Pensando em toda a ciência, pensando em tudo que estava acontecendo comigo, eu falava, não, para mim Deus não existe, é ciência, é matemática, é estatística, é 0 e 1 e acabou. Não tem Deus na equação. Até que surge a minha esposa, a gente começa a namorar, ela me leva para Cristo, eu me converto num acampamento que teve na igreja dela e eu me converto. Isso já são 10 anos. Abril de 2010. Abril de 2010. Minto, abril de 2000. Casei em 2011. Abril de 2011. Abril de 2011. Eu lembro que foi bem perto do meu aniversário isso, e aí eu lembro que o acampamento aconteceu e tudo. E aí, quando Deus quer, tudo acaba acontecendo, né? Eu não tinha dinheiro, aparece o dinheiro para ir para o acampamento. Eu não tenho como ir. Não, arruma. Tudo acontece. Eu falei, não, tem outro. Deus tem um propósito para isso, né? E aí vem a conversão, e desde lá eu sigo nesse caminho. Né? Sim, e Deus foi mostrando que ele está na ciência também. Sim. Né? E esse é muito interessante, né? Porque como que eu deixo aquela parte da ciência? Isso foi até um dos meus questionamentos. Sim. Eu falava, Deus, mas espera aí, tudo aqui é 0 e 1, tudo aqui acontece desse jeito. Onde é que você está nisso? Até que um colega cristão, que também fazia mestrado e doutorado comigo, ele me fala, eu também tive essa dúvida. E eu vou te falar o que Deus me falou. E Deus fala o seguinte: eu vou deixar descobrir ou conhecerem o que eu quiser que conheça. Enquanto não for do interesse, vai ficar oculto. Deus deixa. Então, Deus também está nisso. Então, um exemplo a gente tem hoje é a questão das vacinas. Deus, ele prepara as pessoas para cuidar da elaboração e da pesquisa das vacinas. É para isso. Sim. É isso. Deus tá em tudo. Né? Então, ele está ali também. Ele está na ciência. E ele ajuda as pessoas, dando sabedoria, dando conhecimento, inteligência, e buscando para as pessoas buscarem os caminhos nas dúvidas que elas têm. Sim. E aí isso fez um boom na minha cabeça. Eu falei, é Deus. Né? Então lindo. Deus está ali, né? Também. Então, para mim, Deus está em tudo. Então não tem também. Isso, voltando do mestrado, doutorado, sim. É isso, né? Que legal. E pensando nessa parte também, Treff, a próxima pergunta, eu acho que tem um pouco a ver sobre aquilo que você falou lá da preparação física, né? Dentro da área cristã mesmo, a pergunta seria para você falar um pouco sobre como você tem utilizado o esporte na preparação de missionários. Então, ou seja, pensando naquilo que você falou, né, do preparador físico, eu não vou conseguir mudar a cabeça dos meus diretores, então eu vou lá para a parte acadêmica, vou voltar lá para mudar as pessoas para chegarem preparadas, né? Como que pegando aí um pouco desse gancho esporte e fé, né, atuar hoje com o Brasil Soccer Academy, preparar missionários, usar o seu conhecimento da área esportiva e da área, né, cristã também, para preparar essas pessoas para o campo missionário ou projetos, enfim. Isso é muito interessante, Bruno, porque quando eu quis ir para o banco da faculdade, eu ainda não era cristão. Eu comecei a fazer o mestrado bem antes, um ano e meio antes de eu me converter. Então não tinha muito isso. Mas durante todo o processo em que eu estava na faculdade como professor, surge para mim a oportunidade de ser coordenador de curso. E quando eu converso com Deus sobre isso, eu falo, Deus, olha só, é a sua vontade. E você sabe que é você que vai mandar ali, não sou eu. É você que está na frente, você vai fazer o que você tiver que fazer ali. Não é para mim, é para você. Isso foi um acordo, mais ou menos, que eu fiz com ele, e nisso eu acabei assumindo a coordenação do curso. E aí o mais interessante é que você via nos alunos eles falando, nossa, é diferente você. Você é diferente. Você é diferente. As coisas acabam acontecendo, acabam mudando. E eu falo, não, ainda bem que você está vendo que isso é diferente. E por que eu estou falando isso? Porque quando você
você vem com essa cabeça de mudar lá embaixo e você coloca Deus na frente nisso tudo, lá embaixo que eu digo na base, né, para que a gente consiga fazer, as coisas começam a acontecer. A partir do momento que eu era coordenador, surge um garoto, um aluno que fala: professor, eu queria fazer uma reunião aqui. Eu falei: que tipo de reunião? Ele falou: não, porque eu sou de uma igreja e eu queria fazer. Eu falei: tá liberado, a quadra é sua. Quais dias você quer usar? Eu quero usar de terça e quinta na hora do intervalo. Tá bom, só você chegar aí e pode usar. Sabe, tipo, eu nem titubeei, tipo, eu entendi que foi Deus. E a mesma coisa quando a gente chega, por exemplo, na BSA, para trabalhar, para preparar essa galera, porque a gente sabe que a galera da BSA, da Brasil Soccer Academy, eles têm muito Deus, eles têm muito a cristandade e a vontade de trabalhar. Só que aí falta um pouquinho do conhecimento técnico. Então, a ideia é tentar, da mesma forma, ajudar na base para que eles consigam mudar lá em cima, né? Então, a gente trabalha muito na questão de polarização, né? Então, de multiplicadores. Então, vários aprendem para depois ir multiplicar nos seus territórios, nos seus lugares. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, é passar um pouquinho da técnica para eles, é passar um pouquinho do conhecimento teórico mesmo, para que eles agreguem isso na questão cristã, espiritual, na fé deles, na forma que eles vão lidar com isso e que eles vão propagar para eles poderem multiplicar, né? Então, é fazer na base para eles conseguirem fazer algo maior, né? E eu usei o exemplo da faculdade por causa disso, né? Porque é chegar na base para começar a multiplicar. Sim, você falou sobre um garoto que pediu a quadra, né? E me lembrou um fato também, você coordenador de esportes de uma universidade, essa universidade ela tinha uma estrutura muito boa e de repente eu fui convidada para fazer uma apresentação de futebol freestyle e falar da palavra de Deus num torneio cristão chamado Babalo, no qual você liberou. Então, assim, olha o poder que Deus colocar uma pessoa que tem toda a capacidade técnica, mas que tem a orientação dele, né? Que tem o temor a ele dentro de algo tão poderoso que pode mexer com a vida de tantos jovens, né? Então, queria que você falasse um pouco como você vê essa ferramenta, o esporte, né? Qual o poder que o esporte tem para mudar vidas, para você conseguir, dentro de uma universidade, liberar coisas extraordinárias, né? Mas que vai propagar o evangelho, né? Como você vê o esporte como essa ferramenta? É extremamente importante a gente ter isso, os equipamentos esportivos, de uma maneira geral. Sim. A gente está falando de uma instituição privada, então tinha uma série de critérios, uma série de fatores para que houvesse essa liberação. E um deles o coordenador do curso precisa liberar. Tá bom. Então eu posso. Tanto é que eu liberei tranquilamente. O único pedido que eles... tem que ficar aqui. Tá bom, eu fico. Não tem problema. Né? Foi um dia que eu fiquei lá, foi bem bacana. Né? Então, usar os equipamentos esportivos é extremamente importante. Né? A partir do momento que, você disse muito bem, quando coloca uma pessoa no lugar certo, ela tem como... E ela tem o direcionamento de Deus, ela tem como fazer as coisas acontecerem de acordo com o direcionamento de Deus, né? Sim. Se colocasse qualquer outra pessoa, como muitas vezes aconteceu anteriormente de eu estar na coordenação, as coisas não aconteciam, né? Independente do que precisasse, do que era, muitas coisas não eram autorizadas. Sim. E ao mesmo tempo que isso acontece, eu tenho na mesma função lá a ideia de fazer também a questão do esporte, porque foi quando a gente foi convidado para participar da FUP, que é o torneio universitário, em São Paulo, e a gente tinha que montar uma equipe. A minha ideia inicial era fazer algo muito parecido com o da BSA, das viagens, só que faltava a pessoa principal, porque eu não podia ser o coordenador técnico e ao mesmo tempo ser o cara que ia falar das missões, alguma coisa do tipo. E faltou essa pessoa, essa pecinha, e eu não consegui colocar essa pessoa. Apesar de, com ter jogado, a gente ter sido vice-campeão da FUP
campeão paulista em 2019. A gente foi vice-campeão paulista na FUP. A gente disputou com a Uni Santana a final. Uma equipe maravilhosa, uma equipe linda, com uma estrutura fantástica de muitos anos. E a gente tinha estrutura, só que a gente não tinha o material humano suficiente. E eu tinha um técnico que era um dos alunos, mas no final ele acabou brigando com os jogadores, aí ele acabou desistindo, eu tive que ser o técnico, eu tive que carregar a bola, eu acabei fazendo tudo, mas mesmo assim a gente conseguiu chegar. E a ideia era tentar fazer algo muito parecido. Os planos eram para que continuasse em 2020, mas aí com a pandemia tudo acabou indo por água abaixo e tudo mais, e muita coisa ficou para trás. Né? Mas utilizando o esporte da mesma forma como a BSA fazia, da mesma forma que o Babalo faz. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? O tempo é dele, né? E infelizmente a gente está chegando ao nosso final. Uma conversa muito boa. A gente poderia ficar aqui um tempão, porque é muito rico conversar. Você é nosso amigo, a gente admira demais o seu trabalho e como pessoa também, e que Deus possa colocar você cada vez mais em lugares altos para que ele possa ser visto, né? E estratégicos, para que você possa brilhar a luz dele e fazer cada vez mais essa arma tão grande que é o esporte, né? Sim. E aí a gente gostaria que você desse uma mensagem para o público, para alguém que está assistindo. De repente, se a pessoa tem o sonho de jogar futebol, não deu certo, mas às vezes não era da vontade de Deus, o que ela pode seguir, né? Como vida, né? Como ainda continuar no esporte, né? Como carreira. E também deixar suas redes sociais aí para o pessoal te seguir também. Legal, obrigado, Drim. E a mensagem que eu deixo para vocês é não desistir. Entender qual que é os planos de Deus para sua vida. Né? Às vezes Deus prepara coisas maiores. Às vezes a gente está achando que é uma coisa... Poxa, é uma coisa que eu quero, mas para a vontade de Deus é completamente diferente. Então é tentar entender isso e não desista disso. E quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar, só seguir no @ do Instagram, Carlos Treff Júnior. Você pode me achar lá, tem algumas historinhas minhas lá com relação à parte profissional e tudo mais. Tá? Beleza, gente. É isso, nosso programa com o Treff chega ao fim. Muito obrigado aqui pela presença. Compartilhem esse vídeo, faça esse vídeo ter um alcance bem maior, porque temos certeza que várias pessoas conhecerão essa história e realmente serão impactadas. Um abraço e até a próxima. Até, valeu!